Bom, para entender como analisa o mercado financeiro, a gente precisa primeiramente entender o que é um candle. Que o candle ele é uma forma gráfica para a gente poder analisar a movimentação dos preços e saber em onde que ele abriu e fechou em determinado período de tempo. Você pode escolher vários períodos de tempo. Aqui nós temos o candle. Bom, temos o candle verde, que seria o candle de compra, um candle comprador, e o candle vermelho, que seria o candle vendedor. A gente tem a abertura do candle, no caso de compra, ele é embaixo, e o fechamento é em cima. Temos também as máximas, que são o ponto máximo dessa sombra, e o ponto mínimo dessa sombra é a mínima. Aí na questão do candle negativo é o contrário. Abertura em cima, fechamento embaixo, a máxima também em cima e a mínima embaixo, como a gente pode ver aqui no vídeo. E um candle, ele é por período de tempo, ou seja, a gente também tem que prestar atenção que ele pode ser chamado de OHLC, que seria Open, que é a abertura, H, que seria o High, a máxima, Low, que seria o L, né, a mínima, e o F, o Close, na verdade, é o fechamento, que é o C, OHLC, Open, High, Low, Close. Bom, nesse candle comprador e no candle vendedor, a gente consegue descobrir onde o preço abriu, onde foi sua máxima e onde foi a sua mínima, num determinado período de tempo. Viemos agora para a tela do PC para podermos entender na prática este candle. Bom, aqui temos o preto seria o de venda e o branco seria o de compra. Aqui a gente tem um candle, o último candle que está acontecendo, a abertura dele foi em cima, né? O fechamento está sendo embaixo, mas ele ainda está no seu período, ele ainda está sendo construído. Esse é o gráfico de 5 minutos, esse período de tempo. E também aqui a gente pode ver candle comprador, candle vendedor agora, que seria o candle preto. E nele a gente consegue pegar informação bem interessante sobre a movimentação do preço. É muito importante você saber ver onde foi a movimentação temporal daquele preço naquele determinado período. E o que mais é importante nesse candle para a gente saber então e poder melhorar, expandir nossas negociações? Bom, a gente tem que ficar bem ligado que em cima do candle, o candle em si ele tem seus pontos de pressão. Então, quais são os tem 5 pontos de pressão que os institucionais e o mercado eles vão agredir em cima para tentar ou romper aquele patamar de preço ou absorver naquele patamar de preço. Bom, a gente tem 5 pontos de pressão importantes. O primeiro ponto de pressão é a abertura do candle, o segundo ponto de pressão é o fechamento do candle, o terceiro ponto de pressão é a mínima, o quarto ponto de pressão é a máxima e também tem o quinto ponto de pressão, muito importante também, que seria o 50% do candle. 50%, se você pegar a estrutura de Fibonacci, colocar o 0% na mínima de um candle positivo, por exemplo, e 100% na máxima do candle positivo, você vai ter a metade do candle. Você pode também pegar 50% da mínima até a máxima, que você vai achar a área de pressão de 50%. Aí você pega e aumenta 11,8% para cima e 11,8% para baixo, e você vai ter a região importante que a gente chama de neutro do candle. Bom, abri um gráfico aqui para vocês para explicar um pouco melhor e mostrar mais visualmente na prática o que seria esses pontos de pressão. Aqui nesse candle diário a gente tem a abertura, o fechamento, a máxima e a mínima. E o que a gente vai fazer agora para poder descobrir o 50% ou outro ponto de pressão, às vezes até o mais importante ponto de pressão do candle? A gente vai pegar essa estrutura aqui de Fibonacci, que já é um cálculo que é disponibilizado na plataforma. Vamos fazer marcar aqui, pronto. E agora que a gente marcou, a gente vai pegar essa área aqui, que seria esse retângulo do meio, e esse retângulo ele é muito importante, onde se o preço estiver trabalhando acima dele, nós temos uma intenção mais compradora do mercado. Se ele estiver trabalhando dentro dele, a gente tem um período de indecisão, e se ele estiver trabalhando abaixo dele, a gente tem
uma tendência mais de baixa. Isso é muito importante para você poder melhorar as suas negociações e poder ter uma visão de mercado muito além